Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História, mais um módulo do ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19. Hoje vamos estudar uma data extremamente importante para o calendário curricular e para as ciências humanas, de uma forma geral, como História, Sociologia, Antropologia, que é o 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares e da consciência negra. Inclusive, existe uma legislação federal que declara esta data para ser relembrada e estudada, que é a Lei 12.519 de 519 de 2011. Antes de mais nada, é bom a gente entender um pouco quem foi Zumbi dos Palmares, uma figura extremamente polêmica para o bem e para o mal. Digamos assim, ele liderou um maior quilombo que existia no Brasil. O quilombo era um lugar que escravos fugitivos se reuniam para se autoproteger e não ficar subjugado à situação de escravidão que perdurou neste nosso país por mais de 3 séculos, por mais de 300 anos. O maior quilombo do Brasil foi o de Zumbi dos Palmares, que era no Nordeste, uma área mais precisamente na fronteira entre Alagoas e a Bahia. Zumbi dos Palmares foi morto em 1695, mas deixou um legado que representa resistência à escravidão. Por isso que ele foi lembrado neste momento. Coincidentemente, na década de 70, foi descoberto a data da sua morte por pesquisas arqueológicas, estudos históricos de vestígios de documentos. Chegou-se a esta data, 20 de novembro, e no meio daquelas lutas de direitos humanos, no meio da ditadura militar, porque na década de 70 ainda vivíamos a ditadura, já estávamos caminhando para o fim dela, mas ainda era uma ditadura. Foi descoberta esta data e o movimento de consciência e de resistência afro escolheu esta data como símbolo. No ano de 1978, houve uma conferência, houve uma reunião, onde esta data foi escolhida e essa personagem histórica foi chamada à baila para ser o grande símbolo da resistência e de luta da escravidão. Resta-nos a pergunta óbvia, a pergunta simples e a pergunta objetiva. 13 de maio. 13 de maio é o dia da abolição dos escravos. Porque esta data não é a data mais adequada e escolhida pela consciência negra para representar. Porque, meus amigos, como eu já falei anteriormente, esta data ela foi meramente simbólica e alegórica. Não houve uma liberdade fática, real e evidente. Houve uma falsa liberdade. Porque quando houve a abolição da escravidão aqui no Brasil, não foi distribuída terra, não foi distribuída renda, não foi distribuído emprego e os escravos, alguns até ficaram em situação pior. Por quê? Porque com o jugo, com a subjugação que era a escravidão, eles ainda tinham um teto e comida. O que a gente colocar nestes moldes parece que é uma coisa simples, mas não era. Alguns escravos, ex-escravos, ficaram até em situação pior, porque quando foi proclamada a abolição dos escravos, nem isso alguns escravos tinham. Então, o que era extremamente ruim, precário e degradante se tornou, em alguns casos, até pior. Foi uma falsa liberdade. E por isso o movimento, espertamente, sabiamente
historicamente falando, não deveria ter escolhido esta data como símbolo da consciência negra. Ou certo ou errado, ou para o bem ou para o mal, hoje comemora-se o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra e Dia de Zumbi dos Palmares, como símbolo, como representação que deve lutar contra o racismo, contra a desigualdade social que ainda impera em nosso país. Muitas vezes de forma velada, muitas vezes de forma discreta, mas ainda em todos os setores da nossa República do Brasil. E por fim, a luta por justiça é extremamente importante e reitero, tanto para o bem quanto para o mal, Zumbi dos Palmares tem sua contribuição neste sentido. Afinal, foram 3 séculos, foram 300 anos de exploração de uma etnia, da etnia afrodescendente, que foi explorada, que foi humilhada, que teve a sua dignidade vilipendiada, e isso tem que ser retratado, e isto tem que ter uma representação simbólica para isto. E dito isto, eu dou por encerrada essa aula de hoje. Aqui embaixo existe um exercício no Google Forms que eu quero que vocês, alunos, coloquem primeiro o nome, depois respondam, que nós avaliaremos a sua contribuição e daremos um retorno para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, sejam todos abençoados e até o nosso próximo encontro.